Então, olá a todos, muito obrigada pela presença. Hoje, então, nós vamos dar início ao nosso primeiro evento do ano, nosso primeiro webinar de 2021, que é chamado de GBCAM Review. A ideia do GBCAM Review é avaliar, revisar os principais estudos em câncer de mama dos últimos 2 anos. Então, para esse desafio hoje, eu chamei meus queridos colegas, Débora Gagliato, que é da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que vai conversar conosco sobre tumores triplo negativos. Depois a gente vai receber o Ricardo Pastorello, que é patologista do Sírio-Libanês, em seguida ele vai entrar conosco. E para debater tudo isso que a gente resolveu apresentar em um dia, né, Gisá? A Gisá Gilgen, do Instituto do Câncer e Transplante de Curitiba. E eu tenho o prazer de ter meu parceiro aqui na moderação, Romualdo Barroso, do Sírio-Libanês de Brasília, e eu sou Daniela Rosa, do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Então, agora a gente vai começar com a aula da Débora, pode compartilhar os slides, e depois vamos ter alguns momentos para as perguntas da audiência também. Débora, tudo contigo. Obrigada, Dani, obrigada, Romualdo, pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, e hoje a minha tarefa é árdua, porque resumir em meia hora é o estado da arte do tratamento e o que tem de mais novo em câncer de mama triplo negativo, tanto na doença localizada quanto avançada. Eu espero aí ter compilado os principais pontos que a gente precisa estar atento. Então, começando, é inevitável você falar de triplo negativo e não afirmar que é um subtipo extremamente heterogêneo, né? Ele é definido pela negatividade dos 3 marcadores na imunistoquímica, e só pela definição nós vemos o quão heterogêneo você junta, compila todo o subtipo que é negativo para estrógeno, progesterona e HER2. Em termos moleculares, essas são, ao meu ver, as 3 principais classificações, né? No PAN50, nós vemos que a grande maioria desses tumores, 80%, são do subtipo basaloide, mas nós temos também a classificação de Lehmann, em que triplo negativo foi classificado em pelo menos 7 subtipos, e a classificação de Bernstein, que ele dividiu em 4 subtipos, que para mim é o que faz mais sentido na prática, né? Então, os 2 subtipos basaloides, você tem um polo imunoativado e um polo imunossuprimido, então isso contempla uma gama grande dos subtipos triplo negativos, o subtipo mesenquimal e o subtipo luminal androgênico. Então, essa classificação, para mim, é que faz muito mais sentido e pode ter uma implicação na prática clínica muito clara. Em termos de perfil somático, essa é uma corte do MD Anderson, em que a gente, que foi referido para o fase 1 da unidade, em que a gente sequenciou mais de 400 pacientes com câncer de mama triplo negativo, aqui mutação somática. Nós vemos que a grande mutação mais frequente somática, de fato, é a mutação em TP53, em que hoje ainda nós não temos alguma possibilidade de ter como alvo, embora a gente já tenha alguns estudos com drogas que prometem cumprir esse alvo. Nós mostramos numa segunda publicação que essa corte, de fato, se mutação somática em TP53, a sobrevida global mediana ela foi muito inferior nessa série do MD Anderson. Então, 26 meses de sobrevida global mediana para paciente mutado versus 51 meses para wild type, a gente vê a separação importante das curvas. Então, cada vez mais divisão de triplo negativo. Então, a gente viu subtipos por PAN50, Lehmann, subtipo de Bernstein, basal-like imunoativado, imunossuprimido, mesenquimal, luminal, pela classificação somática, mutação em TP53. Esse é um pôster apresentado em San Antônio no final do ano passado, em que a gente vê que câncer de mama hipermutado, né, quando você define o tumor por mais de 20 mutações por megabase, de fato, é extremamente raro em câncer de mama, chega aí a 2%, em triplo negativo nessa corte, 3%, carcinoma lobular chamou um pouco a atenção, 7% dessa coorte apresentada em San Antônio foi classificada com mais de 20 mutações por megabase, mas TMB maior ou igual a 10, a gente já vê uma prevalência muito maior, né? 10 a 15% dos tumores de mama, triplo negativo 10%, carcinoma invasivo 16%, então, de forma clara, isso tem implicação prática, nós temos aprovação agnóstica, por exemplo, de pembrolizumab para 10 ou mais mutações de megabase. E claro que TMB, como biomarcador, a gente publicou o ano passado, no começo desse ano, na verdade, saiu a publicação, como esse marcador ele é desafiador, ele é complexo,
e não só as diferentes assinaturas que vão gerar um aumento de neoantígeno, mas o processamento desse neoantígeno, a diversidade de MHC, de apresentação também e de célula T, receptor de célula T, o repertório disso vai ter uma expressão muito grande em essa carga mutacional, de fato, suscitar uma resposta inflamatória, um recrutamento de linfócito. Então, de fato, carga mutacional é um marcador bastante complexo e tem sido cada vez mais usado em triplo negativo. Vamos começar falando da doença localizada, depois que a gente passou pela biologia. Então, a biologia eu resumi muito rapidamente, mas ela é extremamente complexa, e falar também de alterações epigenéticas que ocorrem em triplo negativo, mas que a gente não consegue falar sobre tudo. Agora, começando a doença localizada. E eu escolhi começar por falar um pouco em TIOS, porque eu acho que os nossos patologistas, alguns de referência, reportam. A gente sabe que o subtipo triplo negativo nesse trabalho, na Oncoimmunology, é o que mais expressa a densidade de TIOS em relação aos demais subtipos. E aqui também a gente vê que quanto maior o grau tumoral, maior a expressão de TIOS. E hoje Sangala, em 2019, inclusive, recomenda que o patologista reporte linfócitos infiltrantes, porque já é muito bem estabelecido, essa é uma revisão que a gente publicou, que quanto maior a porcentagem de TIOS, maior a resposta patológica completa, melhor o prognóstico em tumor localizado e provavelmente, num cenário de doença localizada, maior o benefício de químio, a imunoterapia. E na prática, nós vemos alguns grupos já tentando definir como que eu poderia usar para manejar o paciente. E essa foi uma apresentação que me marcou muito na ESMO do ano passado, um grupo da Holanda, na época em que ninguém com tumor de até 2 centímetros, axila negativa, poderia fazer químio. Então, essa corte é uma corte pura de mulheres com câncer de mama triplo negativo que não fizeram químio. E aqui a gente vê citilestromal maior ou igual a 75%, uma sobrevida global em 15 anos de 93%. Os pacientes foram muito bem, sem nenhum tipo de tratamento citotóxico adjuvante ou neoadjuvante, tumores de até 2 centímetros, N0. Então, claro que isso suscita um estudo para, de fato, mostrar que esses pacientes podem prescindir de químio com segurança, mas eu acho que tem que ser estudado, é um marcador extremamente importante. Então, fiz questão de falar um pouco de TIOS em câncer de mama localizado. É claro que se espera estudos prospectivos, randomizados, de escalonamento de químio, talvez até de imunoterapia em quem tenha TIOS bastante alto, e claro, o desafio de reportar TIOS de forma acurada, e aí como os patologistas vão fazer isso para que a gente possa, de fato, falar a mesma língua em todas as lâminas, os anátomos patológicos que o oncologista recebe. E claro que a interação PDL1 em diferentes subconjuntos de TIOS também precisa ser melhor compreendida. E claro que falando de doença localizada, eu acho que triplo negativo, acabou de sair o guideline da ASCO, colocando que é a preferência em tumores triplo negativos a partir de T1C, então a partir de 1 centímetro. Esse é o nosso trabalho que eu acho que, para mim, marca muito um detrimento em sobrevida global dos indivíduos que atrasam em receber quimio adjuvante, se essa quimio demorou mais de 30 dias para entrar para esse indivíduo. Então, quanto mais precoce, quanto mais cedo eu expor esse paciente a tratamento sistêmico eficaz, melhor. Eu tenho um atraso importante, detrimental em sobrevida global, em atrasar a quimio. Então, neoadjuvância é a escolha para a grande maioria dos tumores triplo negativos. E a questão é, vou acrescentar imunoterapia? Vamos falar um pouco dos dois, fase 3, que para termos práticos eu resolvi colocar os dois juntos, os dois grandes estudos que se vem falando, o Keynote 522 e o Impassion 031. Lembrar que o Keynote ele é um estudo muito maior do que o Impassion. Aqui eu tenho mais de 1.000 pacientes, o Impassion eu tenho só 330. E outra coisa que eu quero deixar claro é que PCR é desfecho coprimário no Keynote 522, também ele tem um desfecho primário sobrevida livre de evento, e o Impassion 031, ele não tem poder estatístico para mostrar um ganho de sobrevida livre de evento para o grupo que recebeu imunoterapia. O desfecho primário dele é PCR. Aqui, muito semelhante o desenho dos estudos, imunoterapia, no caso do Keynote, pembro, um anti-PD1, era acrescentada durante toda a quimioterapia neoadjuvante.
junto com o que se faz de padrão, que é carboplatina, paclitaxel, taxel comum, seguido de AC ou EC, e aí o paciente era operado, e com imunoterapia na adjuvância até se completar aproximadamente um ano de imunoterapia. Já o estudo IMPASSION, aqui com atezolizumab, um anti-PD-1, e aqui muda um pouco porque não foi usado carboplatina, o taxano de escolha é o nab-paclitaxel. Esses pacientes eram operados e também recebiam, um grupo imuno recebia atezo até se completar um ano de terapia imunoterápica. Então, 2 estudos importantes, com algumas diferenças no desenho deles, mas os 2 tiveram achados que impressionaram bastante em termos de aumento de PCR com o acréscimo de imunoterapia. Então, aqui no Keynote, eu cheguei a 65% praticamente de PCR para triplo negativo. Esse número, de fato, quando foi apresentado, marcou muito, um aumento aí de quase 14% do acréscimo de imunoterapia à quimioterapia com platina, com taxano e com antracíclico. Já o IMPASSION 031, lembrar que não foi usado platina, então eu parto de uma PCR um pouco mais baixa, mas mostrou da mesma forma que a atezolizumab em acréscimo ao tratamento aumentou resposta patológica completa em 16,5%, um ganho substancial. E é importante a gente ressaltar que nos 2 estudos, tanto a população PDL1 positiva quanto a população PDL1 negativa, imunoterapia aumentou a taxa de resposta patológica completa de forma estatisticamente significante. Então, na doença localizada, diferente da doença avançada, eu não preciso ter o marcador para que eu me beneficie, em termos de PCR, do acréscimo de imunoterapia. Coloquei essa tabela do Keynote, que para mim chama muito atenção na doença grave, na doença com comprometimento linfonodal importante, imunoterapia aumentou em 25% absoluto, resposta patológica completa. Parece que os pacientes com doença linfonodal positiva foram aqueles que de fato se beneficiaram do uso do pembro, no caso, a quimioterapia de terceira geração. Claro que a gente pergunta, será que isso se traduz em um aumento um benefício, uma redução do risco de eventos? E a grande pergunta é que até agora o dado é imaturo. Na época que foi apresentado, ainda os dados eles eram claramente imaturos, mas olhando as curvas aos 18 meses, nós temos uma diferença absoluta em termos de menos eventos para o grupo que fez pembro, de aproximadamente 6%. Então, parece que vai haver, mas de fato não dá para afirmarmos, o dado ainda é imaturo. Vou lembrar um estudo que pouca gente falou, mas me chamou a atenção, a apresentação, discussão oral de pôster em San Antônio. E aqui eu tenho um estudo relativamente pequeno, um fase 2, mas que incluiu o paciente com carcinoma triplo negativo para receber carboplatina ao C de 5 a cada 3 semanas, que é comumente o que a gente usa, com paclitaxel, e randomizados para placebo ou atezo neoadjuvante, uma coorte triplo negativa. E aqui eu quero chamar a atenção que a grande maioria dos pacientes eram estadiamento clínico 2, eu tinha 36% estadio 3 e 50% linfonodo positivo. O que esse estudo mostrou, de fato, foi um aumento substancial de PCR no grupo que recebeu atezo, em comparação com o que recebeu quimioterapia isolada. Aqui chama atenção, de fato, uma PCR bastante baixa para quem fez carbotaxol, mas lembrar que o tempo de quimioterapia foi bem curto, né? Então, a gente vê um ganho importante, não foi apresentado em San Antônio diferença de PCR de acordo com o status na imunistoquímica de PDL1, mas chamou atenção, essa diferença foi bem importante entre o grupo que recebeu e que não recebeu o atezo. Não tem como eu não colocar um NeoTrip, que é um estudo que também foi apresentado em San Antônio, mas esse San Antônio 2019, quando a gente ainda estava lá, ainda ia para o San Antônio, e esse estudo também, um backbone de quimioterapia exclusivamente de platina com nab-paclitaxel, no caso diferente do estudo de San Antônio do ano passado, que foi carbo com taxol, mas também sem antraciclina na neoadjuvância. E eu quero chamar atenção também para um detalhe. Aqui nesse estudo NeoTrip, PCR não era o desfecho primário, era um desfecho secundário. E aqui esse estudo não mostrou
que o atezolizumab em acréscimo à platina com taxano acarretou um aumento de PCA, nem na população em geral, nem na população PDL1 positiva e nem negativo. Um estudo absolutamente negativo para PCA. Claro que é muito importante biomarcador desse estudo e desfechos de longo prazo de evento dessa população. Então, eu coloquei essa tabela que foi colocada na discussão pela discutidora, como conciliar esses estudos discrepantes, né? O estudo do NCI, que foi apresentado agora em San Antônio, que a gente viu que partiu de 18% para 55% com acréscimo de atezo. E uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é que o NCI fez pouco tempo de quimioterapia, o estudo NeoTrip, ele fez muito mais tempo de quimio, e claro que quanto mais eu exponho esse tumor a droga citotóxica altamente ativa, mais efeito a quimio tem a fazer, então maior exposição à quimio, o grupo controle teve uma PCR muito mais alta do que os 18% do estudo do NCI. Acho que essa é a grande diferença desses estudos. Então, na neoadjuvância em câncer de mama triplo negativo, está fechado que a gente vai usar a imunoterapia? Eu acho que ainda não, acho que tem alguns pontos importantes, né? De fato, uma proporção alta de pacientes vai ter PCA apenas com regime de terceira geração. A gente viu o braço controle do 522, em que a taxa de resposta patológica completa, ela ultrapassa os 40% contra cíclico taxano e platina. Claro que, será que eu vou escolher aquele paciente para imuno definido pelo risco, pelo book de doença? Será que só no estadio 3? Será que só naquele com axila positiva eu vou usar a imunoterapia? Idealmente, eu gostaria muito de ter um biomarcador. E no caso, PDL1 na imunistoquímica parece não discriminar quem pode ter um benefício desse tratamento. E claro, qual é o papel na adjuvância de continuar imuno versus parar a imunoterapia, né? Isso a gente não tem nenhuma resposta ainda pelos estudos que nós já temos reportados no momento. Vou passar para a doença avançada, acho que localizada a gente tem muito ponto para discutir com o que eu coloquei. E na doença avançada, eu trouxe esse trabalho que eu acho muito bonito, publicado ano passado no Clinical Cancer Research, que é a amostra pareada de pacientes com câncer de mama triplo negativo que tem o tumor primário e a metástase. E olha como muda totalmente, né? Isso chama muita atenção. Então, o Basal-like Immunoactivated, que é aquele que eu mostrei no início, classificação do Bursting, aqui no primário eu tenho 42% de imunoativado, quando eu vou para metástase, apenas 17%, então caem muito os tumores que têm a capacidade de ativação do sistema imune, e olha como o imunosuppressed passa de 42% para 62%, então eu também acabo aumentando muito os tumores que são imunossuprimidos, né? Então, acho que isso chama muita atenção e, de fato, à medida que o tumor de mama na doença avançada, eu vou expondo esse paciente a químio, primeira linha, segunda linha, terceira linha, é muito claro já que vai caindo o número de TILs, cai a expressão de PDL1, PDL1 é um marcador dinâmico, cai resposta nos estudos à imunoterapia, e cada vez mais fica difícil do paciente elaborar uma resposta imune ao tratamento. Então, os estudos que são de sucesso em mama, eles focaram na primeira linha, e não tem como a gente não falar do Impassion 130, que é o estudo de fase 3 que motivou a aprovação do atezolizumab na primeira linha de câncer de mama triplo negativo. Todos nós já somos familiarizados aqui, primeira linha, metastático de novo, ou se recidivo, intervalo livre de recidiva de mais de 12 meses desde o tratamento da doença localizada. Os pacientes receberam atezo com NAB versus placebo com NAB, e nós já temos apresentado na ESMO do ano passado a sobrevida global final, já encerrou o estudo na população PDL1 positivo. Aqui nós vemos um ganho importante, um aumento numérico de sobrevida global para os pacientes que receberam atezo, 25 meses de sobrevida global mediana, versus 17,9 meses para os pacientes que receberam só químio. Por questões hierárquicas de estatística, a gente não teve avaliação estatística desses números formalmente, mas em termos de relevância clínica, de fato, ultrapassar aí os 25 meses de sobrevida global para uma coorte de triplo negativo avançado, marcou e motivou a aprovação dessa droga. O outro estudo de sucesso na doença avançada é o 355, apresentado pelo Javier Cortés na ASCO
do ano passado e publicado na Lancet no final do ano passado também. Aqui também um desenho bastante semelhante, triplo negativo, primeira linha, só que aqui eles permitiam uma doença um pouco mais agressiva, né? Poderia ser metastático de novo ou, se tratado no contexto de doença localizada, um intervalo livre de recidiva de 6 meses ou mais, pembro combinado com químio versus placebo com químio, a escolha do investigador, que poderia ser Pacli, Nab-Pacli ou Carbigenzar. E o que a gente observa aqui nessas curvas de sobrevida livre de progressão é que, de fato, chama atenção a separação das curvas, favorecendo os pacientes que receberam pembro se o CPS score era maior ou igual a 10. De fato, um ganho importante, robusto, passou de 5,6 meses para quase 10 meses de sobrevida livre de progressão. Nós vemos que na população por intenção de tratamento não tem significância estatística ou acréscimo de pembrolizumab. Na população CPS score 1 parece que as curvas se separam, mas também sem atingir significância estatística. Hope apresentou no final do ano passado análise dos diferentes subgrupos em relação à quimioterapia e, de fato, todas as quimioterapias escolhidas favoreceu-se o uso de pembro em detrimento daqueles pacientes que receberam placebo. Então, aqui contrasta um pouco com o Impassion que eu não trouxe porque foi negativo com paclitaxel, mas todos os grupos de químio favoreceram, se beneficiaram com o acréscimo do pembrolizumab. Dado de sobrevida global que a gente esperava que ela apresentasse, imaturo ainda, segundo ela, na Q&A de San Antonio, então a gente ainda não tem os dados de sobrevida. Eu trouxe um estudo que eu acho que foi muito pouco falado e para mim é um estudo extremamente relevante. Foi apresentado em San Antonio em 2019 e publicado agora em janeiro na Nature. E é um estudo do grupo do Fabrice André, do grupo francês, em que os pacientes com câncer de mama, HER2 negativo, eles faziam uma quimioterapia de indução. Se eles tinham alguma alteração molecular targetable por alguma droga, eles iam para a parte personalizada de droga-alvo, mas se eles não tinham nenhuma droga-alvo e tinham doença estável ou resposta parcial com químio, esses pacientes foram randomizados para durvalumab ou para manutenção com quimioterapia. Esse é o desfecho, é o resultado do estudo no global, então a gente não observa um ganho do uso do durvalumab em detrimento de quimioterapia na população por intenção de tratamento, mas lembrar que esse estudo incluía hormônio positivo e triplo negativo, mas chama atenção na população triplo negativo um ganho importante de manutenção com durvalumab e aqui um hazard ratio de 0,54 que me impressionou bastante, que na publicação foi o mesmo, essa é a apresentação de San Antonio, e para a população também PDL1 positivo, um ganho importante de manutenção com durva, um hazard ratio de 0,4, e também na publicação eles apresentaram o hazard ratio de sobrevida global para pacientes com amplificação em PDL1, CD274, que foi de 0,18, um ganho importante com durvalumab. Então, talvez seja uma estratégia, começa com químio, talvez você faz um priming e acaba esse tumor ficando sensível e você consegue aí uma sobrevida global mediana na população triplo negativo e respectivo da expressão de PDL1, uma sobrevida global mediana de 21 meses com durva versus 14 meses com químio. Chamou atenção esse estudo, eu acho que vale a pena a gente discutir. Inibidor de PARP, os dois grandes estudos que avaliaram Olímpia de Embraca, olaparib ou talazoparib, lembrar que pacientes em primeira, segunda ou terceira linha, com mutação germinativa em BRCA1 e 2, a gente vê um ganho de sobrevida livre de progressão de inibidor de PARP versus quimioterapia, um ganho que foi bastante semelhante para os dois inibidores, um hazard ratio em torno de 0,55. Quando a gente observa a sobrevida global, não tem ganho de sobrevida global, teve uma subanálise do estudo do Olímpia, que mostra que se usou olaparib em primeira linha, parece que teve um ganho de sobrevida global, mas o estudo do Embraca, ele foi absolutamente negativo. Eu só quero chamar a atenção que o estudo Embraca, ele é mais moderno, então houve muito paciente, 25% dos pacientes que receberam químio que usaram o olaparib, porque a droga estava disponível, aprovada pelo FDA, e o estudo do Olympiad não teve crossover. O estudo TBCRC, eu acho que a gente
teve a publicação agora no JCO, e ele avalia a expansão do olaparib, né? Como a gente viu o Olímpiade, o Embraca, o marcador para recrutamento do estudo era a mutação germinativa em BRCA1 e 2, e o TBCRC 048, os pacientes poderiam ter mutação somática em BRCA1 e 2 ou uma mutação germinativa em outro gene relacionado ao reparo de recombinação homóloga, como o PALB2, ATM, ATR, RAD51C, 51D. E o que eles mostraram é que 2 grupos se destacaram em termos de taxa de resposta com olaparib. O grupo que tinha mutação germinativa em PALB2, em que a taxa de resposta objetiva foi de 82%, e o grupo com mutação somática em BRCA1 e 2, em que a taxa de resposta objetiva chegou a 50%. Então, de fato, hoje a gente tem até discutido, será que não vale a pena pedir um painel molecular num paciente triplo negativo, que é negativo para mutação germinativa em BRCA, para avaliar se ele não tem uma mutação somática? Existem muitos estudos em andamento com inibidor de PARP, eu não vou falar de cada um, senão a gente não se atém ao tempo. E só para finalizar, anticorpo conjugado à droga, não tem como não falar em triplo negativo, update de 2021, e a grande droga é sacituzumab govitecan, que é um anticorpo anti-TROP2, que vai liberar intracelularmente o metabólico ativo do SN38, que é o irinotecano. Esse é o estudo de fase 1/2, que motivou a aprovação nos Estados Unidos em câncer de mama triplo negativo, que tinha uma taxa de resposta de 34%, pacientes já extensamente politratados. FDA já tinha aprovado, antes até do estudo Ascent, mas o estudo de fase 3, o estudo Ascent, randomizou pacientes com 2 ou mais linhas de tratamento no contexto de doença avançada para o sacituzumab govitecan ou quimioterapia. E a gente vê que sacituzumab performou incrivelmente melhor do que o tratamento à escolha do médico, quimioterapia, uma sobrevida livre de progressão muito melhor, uma sobrevida global de 12 meses comparado a 6 meses de uma taxa de resposta de 35% versus 5%. Uma droga muito superior em relação à quimioterapia, em que os desfechos, quando a gente olha essa tabela aqui com quimioterapia, nos desanimam muito de propor o meribulina, uma gemcitabina, na terceira, quarta linha. E o último anticorpo conjugado à droga que eu escolhi trazer, o ladiratuzumab vedotina, que é um anticorpo contra LIV1A, que também é expresso em mais de 90% dos tumores triplo negativos, e o metabólito dele, a quimioterapia, é monometioristatina, que é um antimicrotúbulo extremamente potente, e esse estudo me impressionou muito, apresentado em San Antonio em 2019, a combinação do ladiratuzumab com pembro, teve esse waterfall plot que realmente impressiona. Mais de 90% dos indivíduos recrutados nesse estudo com redução tumoral. É uma droga que promete, principalmente em combinação com a imunoterapia, tem sido a combinação do futuro, né? Imunoterapia com anticorpo conjugado à droga em triplo negativo avançado. E o último estudo que eu trouxe, acho que estou chegando na minha meia hora, acho que esse é meu penúltimo slide, é inibidor de ciclina em triplo negativo. E aí eu ressalto trilaciclib. Não sei se alguém prestou atenção nesse estudo, mas esse é um estudo que trilaciclib, que é um inibidor de CDK4 e 6, injetável, endovenoso, foi usado numa coorte triplo negativa, que é uma população que não depende de RB, ela não responde a inibidor de ciclina, mas ele foi usado para deixar a medula num cell cycle arrest e o paciente poder receber mais químio. E no caso aqui era carbigenzar, uma coorte de pacientes de câncer de mama triplo negativo, e de fato, os indivíduos que receberam trilaciclib tiveram muito menos eventos hematológicos do que aqueles que só receberam carbigenzar, puderam fazer mais dose e densidade. E teve a apresentação oral na ESMO de 2019, mostrando sobrevida global bem superior aqui às curvas do grupo 2 e grupo 3, que usaram diferentes doses de trilaciclib, uma sobrevida global muito superior em relação ao grupo 1, que recebeu apenas carbo e gem, suscitando, né, o que será que inibidor de ciclina 4/6 fez de diferente no tumor triplo negativo para ter esse ganho de sobrevida global? Será que foi só a capacidade de eu poder entregar mais químio, de eu ter menos mielotoxicidade? Mas, de fato, quando se analisa alguns marcadores imunes, por exemplo, aqui,
célula CD8 positiva, produtora de interferon gama, a gente viu que foi muito mais enriquecido no grupo trilaciclib versus aquele que usou só carbigenzar. E, de fato, a gente tem um trabalho muito bonito na Nature, mostrando que inibidor de ciclina 4 e 6 aumenta linfócito CD8, diminui linfócito T regulatório, aumenta, expande interleucina relacionado a uma resposta favorável do sistema imune. Quis trazer esse estudo porque eu acho que é muito provocador. Então, como conclusões, em câncer de mama triplo negativo avançado, tivemos a apresentação final de sobrevida global do Impassion 130, mostrando que tem um papel definitivo para imuno, em um subgrupo de primeira linha combinado a químio PDL1 positivo, mas claro que a gente quer expandir, será que uma manutenção pós-químio, será que combinar anticorpo conjugado à droga, mesmo inibidor de PARP? Nós vimos que inibidores de PARP pelos estudos 048, talvez a gente inclui o uso, além da mutação germinativa em BRCA1 e 2, respaldada pelo Olympiad e pelo Embraca, e os anticorpos conjugados à droga, que a gente viu que performam incrivelmente melhor do que quimioterapia padrão em pacientes já refratários ao tratamento. A grande questão é como é que ele performaria em primeira linha ou num contexto de doença localizada também. É muito interessante e tudo isso tem sido alvo de pesquisas atuais. É isso que eu preparei, depois a gente tem bastante coisa para discutir na perguntas e respostas. Excelente, obrigada, Débora. Realmente foi um desafio, todo esse resumo ficou fantástico. A gente vai ter várias discussões bem importantes em triplo negativo, mas vamos deixar para o final então, né? Porque agora eu vou chamar nosso colega Ricardo Pastorello, patologista do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Tudo bom, Ricardo? Para conversar conosco, então, sobre as atualizações, as principais novidades em patologia do câncer de mama. Então, Ricardo, vamos compartilhar aqui teus slides. E no final, Boa noite, a pessoal. vai moderar toda essa discussão aqui. Obrigada. Perfeito, obrigado. Boa noite, pessoal. Perdão o atraso. Deixa eu abrir meus slides aqui um segundo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá. Tranquilo. Estava conversando com o Romualdo que falar em relação às atualizações, teve tanta coisa que aconteceu, e eu acho que nos últimos 2 anos eu tive focado exclusivamente a pesquisa no departamento de oncologia mamária, e o meu foco principal, para além da resposta à quimioterapia neoadjuvante, era a imunoterapia em tumores da mama. Eu estava pensando do que trazer, e o tema que eu escolhi, que são os TILs em câncer de mama, é um tema que eu gosto bastante, porque ele consegue juntar o que eu fazia dentro do laboratório 24 horas com o que a gente faz hoje na assistência todo dia também. Então, acho que vai ser uma coisa bacana da gente discutir. Eu trouxe aqui uma revisão bacana sobre os TILs e algumas atualizações, algumas novidades que surgiram em relação a esse tópico também. Eu estruturei a aula nesses tópicos aqui, e como introdução, então, a gente sabe hoje que o sistema imune ele tem um papel fundamental na patologia do câncer. Um dos hallmarks atuais do câncer de mama é a evasão do sistema imune, que frequentemente é facilitada por uma inflamação pró-tumor. O microambiente tumoral, então, ele é esse ambiente complexo que funciona com essas duas forças opostas, pró e antitumor. Estimar TILs no HE, então, nada mais é do que a gente tentar fazer, através de uma forma acessível e prática, uma estimativa de quão imunogênico um tumor é. Então, quando eu falo TILs, eu estou me referindo à porcentagem do estroma tumoral coberto por células inflamatórias mononucleares. Aqui eu estou olhando para linfócitos, plasmócitos, e a gente está excluindo polimorfonucleares. No caso, neutrófilos, basófilos, isso a gente tira da nossa conta. E a distribuição dos TILs, a gente sabe que ela é diferente, como a Débora bem introduziu na aula dela, entre os subtipos de câncer de mama. Se a gente olha para os tumores triplo negativos e os tumores HER2, a gente sabe que eles têm frequências maiores de TILs em comparação com os tumores luminais, como a gente pode ver aqui na esquerda. E por que a gente fala tanto de TILs? Primeiro que TIL tem valor preditivo no cenário neoadjuvante. Como Débora também introduziu,
Nesse estudo do grupo alemão, eles juntaram pacientes de 6 trials randomizados, quase 4.000 pacientes, e eles mostram que, tanto na corte geral quanto em cada subtipo específico, as pacientes que atingem os maiores índices de resposta patológica completa, de PCR, são as pacientes que têm uma porcentagem maior de TILs. No caso aqui, eles estratificaram a partir de um cutoff de 10% e 60%. Então, aqui em cada subtipo, tanto nos luminais, HER2 positivos e triplo negativos, os pacientes com maiores índices de resposta patológica completa são as que tiveram TILs maior ou igual a 60%, que foi o cutoff usado nesse estudo, publicado na Lancet em 2018. Além disso, a gente sabe que pelo menos nos tumores triplo negativos, os TILs têm valor prognóstico. Nesse estudo, publicado no JCO em 2019, a doutora Loy e colaboradores, eles juntaram pacientes de 9 estudos com pacientes triplo negativo em estadio inicial, e usando um cutoff de 30%, a gente vê que as pacientes que tiveram uma porcentagem de TILs maior ou igual a 30%, a gente pode ver aqui na curva cinza, elas tiveram uma sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida livre de doença à distância e sobrevida global superior em relação às pacientes que tiveram TILs menor que 30%, como a gente pode ver aqui na curva azul. E como Débora também mostrou esse estudo, chamou muita atenção que ele foi apresentado no último ESMO da corte holandesa, do pessoal que eles identificaram de forma retrospectiva essas pacientes que foram tratadas de 89 até 2000, todas elas com menos de 40 anos, qualquer T desde que N0 e M0, e todas elas não receberam quimioterapia adjuvante. Todas elas com tumores triplo negativos iniciais. Eles acharam um total de 480 pacientes e eles reavaliaram então todas essas amostras, porque não era rotina de se testar esses marcadores lá em 89, redefiniram as pacientes triplo negativas, quantificaram TILs e foram ver a sobrevida dessas pacientes. E como Débora mostrou, esse mesmo slide, houve essa separação muito bonita das curvas, de que fez a gente questionar, de, poxa, será que tem um subtipo de pacientes triplo negativas em estadio inicial que podem ser poupadas de quimioterapia? Será que essas pacientes com menos de 40 anos e com TILs maior ou igual a 75%, elas podem pular a quimioterapia adjuvante? Óbvio que é um estudo retrospectivo e é para gerar hipótese, isso precisa ser estudado mais, mas com certeza gerou uma discussão e muito interessante ver o poder dos TILs nesse cenário. Além disso, é óbvio que os TILs também têm um papel na imunoterapia. Nesses 2 anos que eu tive dedicado, nos últimos 2 anos que eu tive dedicado à pesquisa, acho que não teve um trial de imunoterapia que não me pediram para avaliar TILs. A gente está sempre avaliando, e até porque a gente está nessa busca incessante de biomarcadores melhores para a gente poder usar na imunoterapia. Parece que a gente tem as drogas, mas a gente não tem muita certeza quem vai se beneficiar, principalmente no cenário neoadjuvante. E só como exemplo aqui, eu trouxe um dos primeiros estudos com a Teso ainda, ainda em fase 1, em que eles estavam incluindo os pacientes com tumores triplo negativos metastáticos e o atezo estava sendo usado em monoterapia. E aqui a gente vê que usando um cutoff de 10% de TILs, as pacientes com tumores metastáticos triplo negativos com mais TILs, elas tiveram uma sobrevida global significativamente melhor do que as pacientes com 10% ou menos de TILs. Interessante também que os TILs eles podem ser possíveis biomarcadores em carcinoma ductal in situ também. Nesse estudo publicado ano passado, os autores eles tentaram entender se havia uma ligação entre TILs e o surgimento de um segundo evento, de uma recorrência nas pacientes que tiveram um carcinoma ductal in situ. Eles levantaram então pacientes com esse diagnóstico entre 1997 e 2010, quase 500 pacientes, um follow-up médio de 8 anos e meio. O estudo foi negativo na população geral deles, mas o interessante é que no subgrupo das pacientes que, por alguns motivos, não fizeram radioterapia seguida da ressecção, houve uma associação significativa entre TILs e o surgimento de um segundo evento na mama. Mais especificamente, as pacientes que tiveram mais TILs, eles usaram um cutoff de 5%,
elas tiveram um risco menor de desenvolver um segundo evento na mama do que os pacientes que tiveram menos TILs. E esse risco ele continua estatisticamente significante, mesmo ajustando na análise multivariável para margens e grau nuclear. É um dado realmente interessante. E como avaliar TILs? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas em 2014 e 2015, uma comissão se juntou e fez um working group para padronizar a avaliação dos TILs nas amostras de tumores mamários. E os passos não são difíceis, são 3 passos fáceis. O primeiro seria você selecionar a área do seu tumor. A gente tem aqui uma bolinha bem definida, selecionou ali o tumor. Então, tudo que está dentro do azul é o seu tumor, e é aqui que você vai avaliar os TILs. O que está fora você vai excluir. O segundo passo é que, uma vez que você tenha selecionado o seu tumor, você vai discernir dentro desse tumor o que é a área estromal e o que é a área intratumoral. Então, a gente vai ter 2 populações de TILs, os TILs estromais e os TILs intratumorais. Estromais, obviamente, são os que estão na área estromal, e os intratumorais são que estão em contato direto com as células tumorais, eles estão ali no compartimento epitelial. E de acordo com os guidelines que a gente tem, a evidência é que a gente avalia os TILs no compartimento estromal. Os TILs intratumorais, eles têm uma reproducibilidade menor para avaliação, e com a evidência que a gente tem hoje, ele não parece que eles trazem nenhum valor preditivo ou prognóstico a mais do que os TILs estromais. Então, quando a gente fala de TILs, a não ser que a gente especifique que alguma coisa a mais, a gente está se referindo automaticamente aos TILs estromais. Só alguns exemplos aqui, então. Depois que você fez isso, você vai dar a porcentagem do estroma coberto pelos TILs. Então, aqui no canto superior esquerdo, a gente vê essa área estromal em rosa delineada por essa linha amarela. Essa é a área estromal. E aqui numa representação gráfica, logo à direita, a gente vê que tem muitos poucos linfócitos nessa área estromal. Então, se você estima em 1%, seria uma boa estimativa dos TILs nessa amostra. Em um cenário no extremo oposto, aqui no canto inferior direito, a gente vê que o componente estromal ele já não é nem mais rosa, ele está roxo, porque ele está infestado de linfócito. Então, aqui na representação gráfica, a gente vê que a área estromal está meio que 90%, digamos, coberta por linfócitos. Então, uma estimativa de 90% de TILs aqui seria acurada. E eu escolhi 2 tópicos para falar em direções futuras que a gente tem com TILs. Um deles é em relação às estruturas linfóides terciárias, que a gente chama de TLS, Tertiary Lymphoid Structures. Por definição, elas são grupamentos de células linfóides que elas surgem em estados inflamatórios crônicos, como câncer. Elas têm morfologia similar a órgãos linfóides secundários, em particular os linfonodos. E eu trouxe elas aqui porque, recentemente, elas têm se mostrado como biomarcadores em diversos tipos de câncer de mama, incluindo câncer de mama. No ano passado, a Nature publicou uma edição de 3 estudos na mesma edição, mostrando que essas estruturas linfóides terciárias elas tinham um potencial de biomarcador para predizer resposta à imunoterapia em tumores sólidos. Eles publicaram um estudo em sarcoma, um em melanoma, e esse aqui era meio que um misto de melanoma e carcinoma de células renais. Nos 3 estudos, existe uma relação estatisticamente significante entre a presença dessas estruturas e a resposta à imunoterapia. Então, gerou um certo frisson e é um assunto de interesse do nosso grupo. Só para ilustrar, isso aqui é um linfonodo normal. Vocês veem que ele tem vários nódulos linfóides, que a gente chama de folículos linfóides, e aqui no maior aumento, a gente vê que o folículo linfóide é esse grupinho de células B e circundado por células T. Quando ele está mais maduro, ele pode fazer um centro germinativo. E aqui a gente tem uma representação das estruturas linfóides terciárias. Esse é um daqueles artigos publicados na Nature. E aqui no canto superior esquerdo, a gente tem uma biópsia de melanoma curada com CD20, que é um marcador B. E a gente vê que tem vários grupos de células B aqui, que são as estruturas linfóides terciárias. Quando a gente olha com mais detalhe aqui na imunofluorescência, a gente vê que para além das células B, a gente tem também células T, CD4 e CD8, células T regulatórias, a gente pode ver aqui através pelo FOXP3,
e células foliculares dendríticas, como a gente vê aqui no CD21. Então, se vocês derem uma olhada, vocês veem que a estrutura linfóide terciária, ela meio que recapitula a morfologia de um folículo linfóide normal. E isso, como eu disse, é um assunto de interesse do nosso grupo. Aqui no levantamento que a gente fez com a população do Dana-Farber, que era o meu serviço anterior, a gente vê que, assim como os TILs estromais, que a gente pode ver aqui em azul, que a gente já sabe que existe uma predominância maior nos tumores triplo negativos e HER2, e em comparação aos tumores luminais, a gente vê que a distribuição do número de estruturas linfóides terciárias, ela segue mais ou menos esse padrão. Como vocês podem ver aqui no box plot amarelo, existe uma predominância maior de estruturas linfóides terciárias nos tumores triplo negativo e HER2 positivo quando a gente compara com os tumores luminais. E existe também uma relação linear, estatisticamente significante, entre a presença de estruturas linfóides terciárias e os TILs. Então, quanto mais TILs um tumor tem, mais estruturas linfóides terciárias eles parecem ter também. E por hora a gente está tentando aprofundar mais o nosso entendimento dentro do nosso grupo sobre essas estruturas nas amostras de câncer de mama. Outro tema bacana que eu acho que vai ser ainda falado bastante nos próximos meses é a relação de TILs com RCB, que é o Residual Cancer Burden. Com certeza está todo mundo aqui familiarizado com RCB, mas só uma breve introdução. O RCB ele foi um sistema criado em 2007, primeiramente publicado em 2007, para padronizar a avaliação de doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. 10 anos depois, foi publicada a avaliação prognóstica, que validou que, de fato, usando as 4 categorias desse sistema, é possível estratificar de uma forma muito robusta a doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. A gente vê que isso é verdade em cada subtipo de câncer de mama, e aqui as categorias do RCB, que PCR, resposta patológica completa, RCB1, doença mínima, RCB2, doença moderada, e RCB3, doença residual extensa. E as curvas são muito bem separadas dentre os subtipos de câncer de mama. Mas o RCB não é um sistema perfeito. Ele tem os seus defeitos, é claro. E uma das coisas que me incomoda mais no RCB é que ele consegue, de fato, identificar muito bem o grupo da resposta patológica completa, que não é difícil, e ele consegue identificar também muito bem as pacientes RCB1, de doença mínima, e RCB3, que são doença extensa. Mas parece que essas pacientes RCB1 e RCB3, elas são a minoria das pacientes com doença residual. Parece que um grande número de pacientes, elas caem nesse balaio do RCB2. E se vocês forem prestar atenção, na maioria dos grandes estudos com RCB, incluindo esse da validação dos 10 anos, eu trouxe aqui, se vocês forem excluir o PCR, olhar só para as pacientes com doença residual, em todos os subtipos, o RCB2 constitui a maioria das pacientes com doença residual. Inclusive, nas pacientes luminais, dentre as categorias, a RCB2 constitui 60% dessas pacientes. Então, poxa, será que esse sistema não está fazendo uma classificação um pouco grosseira? Será que a gente não consegue estratificar de uma forma um pouco melhor essas pacientes? Será que a gente não consegue refinar essa classificação? E a gente já sabia também há alguns anos que pós-quimioterapia neoadjuvante, se a gente fosse olhar TILs na doença residual, esses TILs pós-QT, eles tinham valor prognóstico. A gente olha aqui nesse trabalho que as pacientes que tinham altas porcentagens de TILs na doença residual, elas tiveram uma sobrevida livre de metástase, uma sobrevida global, significativamente maior do que as pacientes que tinham porcentagens menores de TILs na doença residual. Então, está acontecendo um esforço atual de tentar juntar TILs na doença residual com RCB para a gente tentar estratificar melhor essas pacientes com doença residual. Nesse estudo publicado aqui em 2019, eles juntaram 375 pacientes com tumores triplo negativos e doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. Como vocês podem ver mais uma vez, dentre essas pacientes com doença residual, as pacientes com RCB2 são a grande maioria, 50% não a grande maioria, mas elas representam a principal categoria, com 50% das pacientes.
Eles avaliaram, então, TILs nessas amostras, a média de TILs foi em 20%, calculado em 20%, e o follow-up médio foi de 6 anos. E é muito interessante o que eles conseguiram fazer aqui. Usando esse cutoff de TILs de 20%, pelo menos nas pacientes com RCB classe 2, que é a mais problemática, parece que todo mundo cai dentro dessa classe, eles conseguiram subestratificar muito bem essas pacientes a partir de TILs. A gente pode ver aqui na curva do meio, que as pacientes que têm TILs com porcentagens maiores que 20% na doença residual, elas têm uma sobrevida livre de recorrência e uma sobrevida global superior às pacientes que têm menores porcentagens de TILs, isso é, menor ou igual a 20% na doença residual. Então está acontecendo agora esse esforço coletivo de tentar adicionar TILs ao RCB para a gente ter uma estratificação mais refinada de doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. Então, como conclusões, a avaliação de TILs é uma maneira fácil e simplificada da gente estimar quão imunogênico um tumor é. Os TILs possuem valor preditivo e prognóstico, além de papel crescente na imunoterapia e um potencial ainda de ser biomarcadores no carcinoma ductal in situ. A avaliação de TILs ela deve seguir os guidelines atuais estabelecidos para melhores resultados e padronificação das estimativas. As estruturas linfóides terciárias podem ser novos biomarcadores promissores e TILs têm potencial para subestratificação de doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. Obrigado. Excelente, Ricardo, muito obrigada. Eu vou chamar agora o Romualdo para, junto com a Gisá, então, puxar o nosso debate aqui. A gente já tem algumas perguntas, mas agora o Romualdo e a Gisá vão organizar aqui a sequência das discussões. Romualdo, tudo contigo. Boa noite, Débora, Gisá, Dani, Ricardo, excelente. Eu acho que eu queria começar com a Gisá, se ela pudesse fazer aí um apanhado, uma tarefa ainda mais difícil do que a Débora e o Ricardo, tentar fazer assim um resumo do que ela acha realmente que foi o mais relevante aí. Tá bom, boa noite a todos. Obrigada ao grupo do GBK pelo convite. Fico super honrada de estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito. E queria começar primeiro também parabenizando a Débora e o Ricardo. A gente, confesso que como oncologista, tudo que vem da patologia molecular para nós não faz parte do nosso dia a dia, né, de prática clínica, então são mistérios que parece que vão se resolvendo com o passar do tempo, mas em relação a Débora, você conseguiu fazer um apanhado super completo do tratamento do tumor triplo negativo. Então, eu vou tentar fazer talvez um resumo assim do que eu achei mais importante do que a Débora falou do tumor inicial. Acho que falar de tumor inicial e doença metastática junto fica muita coisa para quem está vendo, a gente pode dividir. Mas em relação à doença inicial, Débora, eu gostei muito que você começou falando da heterogeneidade tumoral. A minha impressão, quando eu estudo triplo negativo, e quando eu tenho uma paciente triplo negativo comigo, é que a gente está vendo só uma partezinha do problema. Parece sempre que está faltando uma lente, né, para a gente enxergar os detalhes, que sabemos que faz tanta diferença. E aí eu acho que essa lente, quem traz e quem vai cada vez mais nos trazer é o pessoal da patologia ou patologia molecular, como o Ricardo. Então, você começou falando ali dos subtipos moleculares, né? E uma das coisas que eu indago muito é quando que a gente vai ter acesso a esse tipo de entendimento para trazer para a nossa prática clínica. Eu não tenho dúvidas que a hora que a gente conseguir distinguir melhor qual é o tipo de tumor triplo negativo, nós vamos saber selecionar muito melhor as terapias. Se é um tumor receptor de andrógeno positivo, que hoje ainda não tem uma implicação prática, mas a gente sabe que são tumores que às vezes respondem pior à quimioterapia neoadjuvante, mas também tem um prognóstico um pouco melhor. E os subtipos basal-like que são imunoativados, será que não são esses que vão responder melhor à imunoterapia do que os outros? E aí, na sequência, falando um pouquinho sobre a questão de imunoterapia, na doença inicial,
todo mundo, tudo que sai de triplo negativo é uma esperança, é um bálsamo de esperança, né, frente a uma doença que costuma ser tão agressiva. E você mostrou, né, fez um bom resumo dos principais estudos em neoadjuvância, aí, com um ganho de PCR inicial de, em média, de 15%, independente de PDL1, nesse caso, tanto com atezo, que é o 0,31, quanto o 5,22, que é com pembro. Porém, ontem, ou antes de ontem, até o Romo fez a gentileza de nos compartilhar uma nota do FDA, trazendo um balde de água fria, mostrando que a análise interina, a terceira análise interina do 522, com maior, passando mais tempo, o PCR caiu de 15% para em torno de 7,5%. E aí eles deram uma negatividade em relação à aprovação inicial do FDA para o pembro em doença inicial, né? Na doença metastática isso já está aprovado, e questionando realmente quando que a gente deve traduzir o benefício estatístico de um PCR para um benefício de fato clínico, colocando nessa balança todas as questões de toxicidade financeira e toxicidades eventualmente imunomediadas. Então, esse é um tema que eu gostaria de trazer aqui para a gente discutir. Como é que vocês veem essas perspectivas futuras? Eu acho que, pessoalmente, eu acho que ainda não é hora da gente desistir da imunoterapia, mas talvez realmente buscar cada vez mais biomarcadores para a gente saber para quem tratar, né? A gente sabe que o PDL1 não faz diferença no resultado final, mas quando a gente vê as curvas, pacientes PDL1 positivos, tanto no estudo do atezo 0,31 quanto do pembro, eles vão melhores do que os PDL1 negativos. Outro ponto que eu acho que sempre vale a pena a gente discutir é se formos usar quimio neoadjuvante, né, no tumor triplo negativo com imunoterapia, Débora. Gostaria de saber da tua prática, né? Você faz uma medicina bastante privada, talvez você já consiga trazer isso mais para o teu dia a dia, apesar de não estar aprovado também no Brasil. E como é que você tem manejado, como é que você tem escolhido as pacientes para escolher se vai fazer imunoterapia ou não? E no caso de elas não terem resposta patológica completa, como que você dá a sequência para esse tratamento? Se você troca para xeloda, se você mantém a imunoterapia. E na sequência, a gente também poderia discutir um pouco sobre os backbones de químio, que também cabe para a doença metastática. Quanto que esses backbones de químio ajudam a imunomediar, a melhorar a imunogenicidade do tumor. E para o Ricardo, gostei muito de você falar sobre TILs, que eu acho que é um assunto da moda, realmente, que aqui a gente ainda não tem no nosso dia a dia, dependendo do laboratório que o patologista avalia, mas a gente sabe da importância dele, e você deu uma perspectiva de uma importância ainda maior, de associar com resposta residual tumor burden e a relação com a imunoterapia. E indo além do TILs, Ricardo, em San Antônio desse último ano, teve um estudo interessante, que eles tentaram avaliar um painel molecular, uma assinatura gênica molecular de triplo negativo, em que eles juntavam a DNA Damage Immune Response, status de TILs, subtipo molecular e deficiência de recombinação homóloga. E eles viram que os pacientes que tinham o DDIR, que é o DNA Damage Immune Response, e deficiência de recombinação homólogas positivos, os pacientes tinham um melhor prognóstico e eles tinham melhor sobrevida, e esses eram os pacientes que tinham mais TILs positivos e que mais tinham PDL1 positivo também. Então, queria saber se você tem algum conhecimento sobre essas assinaturas, se você vê isso como uma possibilidade para a nossa prática. Eu vou fazer um comentário aqui antes de responder aí, que eu já tinha achado fantástico a Débora e o Ricardo falarem tudo que eles falaram em meia hora, e a Gisá conseguiu resumir tudo em 5 minutos. Então, assim, agora a gente vai abrir para a discussão, porque é um desafio mesmo. Gisá, quer começar de trás para frente com a pergunta do Ricardo? Porque eu queria só que o Romualdo fizesse
trouxesse uma pergunta aqui da Mayra Calef, que é muito bacana, né, Romulo? Vamos começar pelo Ricardo, então, Romulo, daí a gente inverte. Tu coloca a pergunta da Mayra, que eu achei bacana também. Eu acho Ricardo, que essas... a Perdão. pergunta é bem simples. O que não pode faltar em 2021 num relatório anatomopatológico de um paciente com câncer de mama? Olha, eu acho que o RCB, com certeza, a gente já está, o quê? Mais de 13 anos desde a publicação inicial da padronização da resposta à terapia neoadjuvante, então acho que é crucial que, ainda que você não queira reportar o RCB por motivos X, colocar todos os parâmetros para que quem queira possa entrar no site do MD Anderson e calcular o RCB por si. E, pelo menos aqui no Sírio, a gente já reporta TILs nas biópsias e nas ressecções. Acho que a gente já tem evidência suficiente de que os TILs possuem valor preditivo e prognóstico, como eu comentei aqui nesses últimos minutos. E eu aconselho as pessoas a reportarem também. Eu acho que a gente já tem evidência científica suficiente para isso, e eu acho que muito em breve o Colégio Americano de Patologistas já deve estar aconselhando também. E meio que oficializando isso, mas a gente já tem evidência mais do que suficiente para começar a reportar isso já. Perfeito, Isaac. Tu tinha feito outras perguntas ali, agora não sei Perdão, se vai pegar uma. exato. Em Sobre relação a à pergunta, possibilidade dessa assinatura gênica nova aí que no estudo. exato, é muito bacana essas assinaturas gênicas, elas são fantásticas, e quanto melhor a gente consegue entender o microambiente imune desses tumores, melhor. Mas realmente é difícil a gente conseguir trazer isso para a prática clínica, para assistência. Com TILs, que é uma coisa tão fácil, que a gente olha no HE, que é uma coloração que tem cento e tantos anos, a gente já, ainda hoje, em 2020, a gente tem que conversar com umas pessoas para reportar ou não, já é difícil da gente conseguir fazer isso, então eu ainda acho que as assinaturas imunes, por mais que os resultados sejam muito empolgantes assim no cenário da pesquisa, eu ainda acho que em relação à assistência a gente deve demorar um tempo ainda até conseguir trazer isso para mais perto do dia a dia. Uhum. Joia. Então, acho que fantástico. Vamos nos aproveitar um pouco agora da Débora, já que a Gisá já começou aqui. Débora, o que você tem a dizer sobre a Imuno, como que tem sido a tua prática clínica no cenário inicial? Você já tem feito? Como que você viu essa divulgação aí do relatório do FDA sobre a imunoterapia? É um tema que me comove, acho que todos os oncologistas, né? De fato, eu me incluo no grupo que sou um pouco mais agressiva, não sei se porque a escola que eu vim, de fato, pequenos ganhos já justificavam num contexto de doença curativa, em que a gente sabe que a paciente com câncer de mama triplo negativo que falha em PCA é um grupo dramático, né? Quem não se impressiona com a série do MD Anderson, do Larus Puster, que mostra que a paciente com triplo negativo e doença residual, sobrevida global em 5 anos é de 60%, 40% morrem. Então, de fato, eu me preocupo muito com essas pacientes e eu acho que PCR é um desfecho de forma individual, inequívoco a importância de essa paciente ter PCR de forma clara num contexto de estudo clínico de população, isso precisa ser traduzido em um desfecho. E eu fico muito impressionada com os dados do 522 que foram apresentados e do 031, mas de fato eu não usei, eu não quis usar ainda porque não tem aprovação ainda de FDA e nem de Anvisa, nenhum órgão. E me impressiona também a porcentagem pequena, mas que pode ter algum evento autoimune que pode ser para sempre, né? Você pode ter um quadro de uma insuficiência adrenal, um diabetes,
é um quadro que pode impactar bastante importantemente, né? E como é que a gente se justificaria em um contexto que a gente prescreveu e não tem nem aprovação fora do país, nem dentro. Então, eu não tenho usado, eu acho que é importante, de fato, a gente ter dados de sobrevida, ou pelo menos um pouco mais desse follow-up mais longo, né? Impressiona esse delta de 25% de incremento em PCR do paciente com doença estadio 3, e talvez seja para esse com que a gente tem hoje disponível, que a gente vá reservar a imunoterapia para aquele paciente de altíssimo risco, em que eu sei que mesmo usando a minha melhor quimioterapia, dose densa, antracíclico, taxano, platina, mantendo intensidade e densidade, esse paciente ainda tem um risco de recidiva alto, mas vamos ver o que reserva, né? E tem os estudos negativos, né? Então, o Newtrip é um estudo que foi absolutamente negativo, eu mostrei. Será que a antraciclina fez tanta falta, né? O estudo TONIC, que é um estudo de doença avançada, em que o paciente fez uma quimio imunoterapia ou uma radioterapia, tinham alguns braços, inclusive com platina, ciclofosfamida e doxo, e parece que a antraciclina foi o que teve mais taxa de resposta, que foi 35% pré-nivo, comparado com bem menos para as outras sensibilizadores a imuno, né? Então, antracíclico é uma classe que tem morte celular imunogênica, em que a gente sabe que é importante para apresentar antígeno, recrutar linfócito. Então, acho que talvez a gente vá ter que realmente fazer um pacote bem completo para aquele paciente de alto risco, e no de baixo risco, a minha impressão é que talvez a gente vá para esse lado de avaliar TIOS e alguns outros marcadores imunes para tentar descalonar, inclusive tentar descalonar não só não usar imuno, mas tentar descalonar a quimioterapia também, que a gente faz muito antracíclico, né? Até me impressionou a ASCO no guideline dela ter recomendado neoadjuvância com antracíclico e taxano para todo paciente com tumor triplo negativo, T1C e acima, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitar que nós estamos com experts aqui em triplo negativo e imunoterapia. Eu só quero um sim ou não, tá? A Débora já deu a opinião dela, a minha, como a dela, nunca prescrevi na neoadjuvância por não estar aprovado. Se estivesse aprovado, provavelmente eu já teria prescrito, e concordo contigo que os estágios localmente mais avançados são os que mais seduzem essa prescrição. Gisá, já usasse na neoadjuvância imunoterapia? Usei em uma paciente que tinha um tumor localmente avançado, jovem, e que tinha um convênio diferenciado, que eu arrisquei pedir e me liberou, e ela teve resposta patológica completa, e agora ela está terminando a fase da adjuvância. Ótimo. Depois eu vou pegar esse gancho. Romulo, já prescrevesse para tuas pacientes na assistência fora de pesquisa? Não prescrevi para ninguém. Tratei uma paciente que já tinha feito um ciclo numa outra clínica, o convênio já tinha autorizado, então ela transferiu o tratamento, e então ia ser muito complicado dizer, olha, eu não vou colocar imunoterapia. Então eu continuei um tratamento que já estava autorizado, mas eu nunca prescrevi pelos mesmos motivos aí que vocês deram. E se a gente tiver Queria uma só paciente... fazer um comentário. Desculpa, Dani, fazer só um Não, pode ir, comentário. pode No detalhe aí da questão da imunoterapia, eu acho que essa mensagem toda aí, que a gente está vendo, assim, pô, a Débora é super estudiosa no assunto, até hoje não usou, Dani, eu, e a gente tem que ter cuidado com essas adoções precoces de esquema, né? Uma coisa que eu acho que é uma crítica muito grande do Keynote 522 é que eles liberaram os dados muito precocemente, né? Eles liberaram os dados após a primeira análise interina. Então, assim, para dar aquele impacto, uma população de pacientes, não era nem a metade de todos os pacientes incluídos. Então, o que a gente está vendo agora é que quando a gente vê todo o conjunto de pacientes, esse delta, como a Gisa falou, não é tão grande. Então, nós estamos nesse momento de mãos atadas, porque a gente não sabe se na análise, na terceira análise, esses dados de linfonodo positivo se permanecem com a mesma magnitude.
Então, assim, agora a gente tem que esperar um pouco realmente e ter acesso às atualizações do estudo para ver se essa população que a gente tem uma esperança muito grande que a imuno faça diferença, se de fato se esse delta se mantém. Também quero puxar, então, o gancho para outro problema que se cria, que é aquela questão que a Débora levantou. A gente faz a imunoterapia neoadjuvante e não obtém uma resposta patológica completa. A Gisela fez essa pergunta. O que a gente faz com esse paciente depois? A gente vai usar a capecitabina adjuvante baseado em um estudo que não incluiu pacientes com imunoterapia, e vou puxar a pergunta do Cristiano Rezende, que está nessa mesma linha. O paciente fez quimioterapia com imunoterapia neoadjuvante, provavelmente num trial, e agora ela recidivou e tem doença metastática PDL1 positivo. E agora? O que a gente faz? Então, a gente tem cenários aqui, uma que não teve resposta patológica completa, a gente vai usar a capecitabina adjuvante, e a outra que progrediu depois de neoadjuvância com imuno e tem PDL1 positivo. Qual é? Se a gente for imaginar biologicamente, né, uma doença refratária, doença residual que foi refratária a poliquímio mais imuno, provavelmente a gente está diante de uma doença extremamente agressiva, né, com alterações de número de cópias, com alterações com essa transição epitélio-mesênquima provavelmente enriquecida, e deve ser uma doença muito ruim. De fato, num contexto em que o paciente fez tudo e não teve PCR, eu tentaria ainda oferecer capecitabina. Aí, claro, sem evidência científica, mas lembrar que, por exemplo, o protocolo do Impassion 031 era permitido o uso da capecitabina na adjuvância. Então, e também a gente tem o estudo de metastático mostrando que o paciente pode usar, inclusive, capecitabina com imunoterapia. Tem um estudo com pembro e capecitabina que é seguro do ponto de vista de combinar as duas drogas. Então, eu entenderia oferecer tudo, porque, claro, a gente sempre quer tentar resgatar aquele paciente que, eventualmente, aquele tratamento poderia resgatar, mas, de fato, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer e, provavelmente, é uma doença muito, muito biologicamente, molecularmente, muito ruim. Desculpa, Gisela, pode... Eu só ia pegar o gancho dessas doenças biologicamente muito ruins ou daquelas biologicamente muito boas, independente do estadio, né? Eu acho que o nosso maior desafio hoje, como a gente conversou antes, é saber para quem selecionar e o quê. A própria platina, né? A gente sempre entra numa discussão grande para quem oferecer platina ou para quem não oferecer, baseado só no estadio, baseado no status de BRCA ou BRCA, E o que eu vi uma discussão muito interessante do Javier Cortés, que ele levantou a ideia de um imunograma individual. Então, quem sabe no futuro, cada um dos nossos pacientes vai ter, por exemplo, uma avaliação de TMB, que você publicou esse artigo, sei que o Romo também é um estudioso do assunto, LDH, TIOS, como o Ricardo falou, PDL1 e outras esferas que às vezes a gente até desconheça para selecionar realmente quem é o paciente. Então, entrando nesse gancho de biologia molecular, queria ouvir de você e do Romo, como que vocês têm lidado com o TMB na prática clínica e como é que vocês veem as perspectivas para o uso dele em câncer de mama triplo negativo? É uma questão muito interessante. Eu acho, Gisá, que seu comentário e essa aula do Cortés é muito interessante, porque eu acho que não vai ficar só em um marcador, não, nem para triplo negativo, nem para HER2, né? Para HER2 tem o Alex Pratt, que publicou também um algoritmo de mutação somática em PI3K, também linfócitos, subtipo molecular HER2 enriquecido, número de cópias de HER2. Então, eu acho que para a definição dessas estratégias não vai ser um marcador só, ou seja, não vai ser só TMB. A gente provavelmente vai ter que ver outras coisas, né? Clonalidade, às vezes avaliar alguma questão individual daquele paciente em repertório, por exemplo, de TCR. Então, vai ser muito mais complexo do que a gente imagina e até aí a questão de implementação ampla na prática clínica. Eu acho que o custo vai ser muito alto e precisa a comunidade médica rever isso, mas de forma clara eu acho que vale a pena investir
mesmo que muito mais sofisticado e custoso inicialmente, o ganho que você tem de oferecer a droga certa num contexto correto, eu acho que aí o custo-benefício vai valer muito a pena, né? Porque imagina a gente ampliar a indicação de imuno para todo câncer de mama triplo negativo que vai para neoadjuvância, o que a gente não vai fazer de custo, não só de indicação, então uns 8 meses de terapia com anti-PD1 ou PDL1, mais as toxicidades, ao passo de que talvez se eu investir um pouco mais em biomarcador, em avaliar o paciente que vai se beneficiar, eu possa de fato oferecer a droga para quem precisa e poupar em muito o custo do uso dessas drogas, né? Eu acho que esse seu comentário é fundamental, não tem como a gente escapar isso. Em termos de TMB, cada vez mais eu tenho feito painéis moleculares somáticos em câncer de mama, inclusive porque eu tenho realmente um grupo de pacientes que eu abro e falo, olha, a gente pode ter um custo alto, por exemplo, de um olaparib, que vai ter que ser um tratamento, um investimento pessoal, se tiver uma mutação somática em BRCA, e eu tenho um grupo de pacientes que quer arcar com esse custo se tiver o marcador, então eu tenho feito muita imunoterapia, e a gente tem visto séries, né? Claro que um tumor hipermutado, né, uma carga mutacional muito alta em mama é relativamente raro, a gente viu a série do MD Anderson, o estudo do Romu, mas a gente tem em torno de 10 até 15% de pacientes que podem ter um TMB maior ou igual a 10, que já tem uma aprovação de pembrolizumab agnóstica pelo FDA, né? Claro que tem algumas críticas a esse estudo, mas de fato pode indicar um grupo de pacientes que pode ter um potencial benefício a imuno. Eu nunca tive um paciente com alta carga mutacional e câncer de mama, mas a gente vai acabar se deparando mesmo, e a complexidade é grande, né? Talvez você tenha que olhar a clonalidade desses neoantígenos, é muito difícil, né, na prática, mas por tudo que a gente tem, pelo menos alguns estudos mostram que esse corte de 10 você pode usar para selecionar um grupo que pode ter um potencial de benefício. O que vocês têm feito na prática, Romulo e Débora, José e Ricardo, quando vocês têm um paciente com tumor triplo negativo, principalmente no cenário metastático? Vocês vão pedir imunistoquímica só para o PDL1 com o clone SP 142, ou vocês vão pedir também avaliação de CPS? Como é que é aí, Ricardo? Como é que o pessoal te pede? Tu usa os 2 clones? Tu pergunta o que o oncologista quer? Realmente vai do gosto do oncologista. A gente não faz reflexo. O oncologista pede um 4.2, a gente faz. O oncologista pede 22C3, a gente faz. É meio que, vocês dizem jump, a gente diz how high. E não tem uma padronização. E a gente tem que fazer o quê, Romulo? Eu acho que essa situação que o FDA criou, a gente vai acabar tendo que pedir os 2. Talvez se você pedir primeiro o que você quer usar primeiro e vindo negativo, você vai arriscar para o outro, porque tudo isso que a gente está falando, o raciocínio que a gente sempre tem para os pacientes, no final das contas, a gente quer ajudar os pacientes, e ajudar os pacientes significa dar acesso a medicações, né? Então, desde uma coisa que está aprovada, como o painel somático, que a gente nem tem tanta evidência, mas a gente pede querendo ajudar os pacientes. Então, eu acho que a gente vai pedir os 2. Eu tenho pedido os 2. Nesse primeiro momento, peço o 142, e se vier negativo, eu tenho pedido o 22C3. Só queria fazer um comentário relacionado ao que a Gisá falou, depois a Débora fala a prática dela aí, que é o seguinte: essa situação do TMB e da imunoterapia na doença inicial, eu acho que é muito interessante, porque elas se correlacionam um pouco. Apesar de ter sido um banho de água fria, a gente não ter aprovação, ou não vai ter aprovação nesse momento da imuno na doença inicial, sempre nos momentos de crise a gente melhora. Então, eu não tenho dúvida que a indústria vai atrás de um biomarcador para selecionar adequadamente os melhores pacientes para imunoterapia na doença inicial. Sempre foi assim em todas as doenças da oncologia. Quando para a população geral é negativa, a gente vai lá e encontra o subtipo que realmente, o subgrupo que realmente ajuda. E o problema do TMB, apesar de eu ser uma pessoa que acredita no TMB, mas acredita significa que eu preciso estudar mais TMB, o fato do TMB ter sido aprovado
como um marcador agnóstico, atrapalha enormemente o desenvolvimento desse biomarcador em outras doenças, como câncer de mama. Então, o Keynote 158, que foi o estudo que aprovou TMB para câncer de mama, não incluiu nenhum paciente com câncer de mama nessa coorte de TMB. E assim, eu entendo a aprovação agnóstica como um mecanismo importante para alvos raros, tipo um N-TRAC. Tudo bem, se eu achar um N-TRAC num carcinoma secretório de mama, eu vou tentar usar. Agora, não dá para dizer que TMB de 10 para cima, como a Débora mostrou, é um evento raro. Não é raro. 10% de todos os cânceres de mama metastático dão mais câncer do que melanoma no Brasil. Então, assim, o FDA deveria exigir estudos confirmatórios em populações mais frequentes, como câncer de mama. Então, apesar da gente já ter um benefício com PDL1, mas o fato da gente não conhecer de maneira profunda o papel de TMB previne, por exemplo, a gente poder usar TMB mais amplamente para tumor hormônio positivo. Lobular, como a Débora mostrou, é quase 20%, tem TMB alto. Será que esses pacientes se beneficiam mesmo? E a outra coisa será que a gente não deveria, para essa população de TMB alto, tentar desenvolver um esquema sem quimioterapia? Será que a gente não poderia começar com um anti-PD1 ou com uma combinação de anti-PD1 e anti-CTLA4? E a gente tiraria a quimioterapia desse tratamento? Então, o fato de estar aprovado é um desincentivo para a indústria para gerar um dado. Essa é a verdade no mundo de clinical trials. Então, era esse o meu comentário. Eu concordo com o Romu, é fundamental isso. Eu acredito que ainda a gente tem chance de ter um estudo como esse. A gente está começando na BP o larotrectinib só para corte de câncer de mama, que a gente vai ter que screenar muita gente, mas eu acho que vale a pena ter esse esforço também para avaliar melhor em mama. Então, de fato, estudos específicos nessa população, acho que num primeiro momento é importante essa aprovação, né? Imagina você ter uma doente que está na quarta, quinta linha, um triplo negativo, você faz um foundation e vem um TMB de 10, você vai poder usar, mas de fato eu acho que é importante esse esforço para estudar na população de forma mais ampla, né, em outros subtipos também. E só pegando um gancho também do que vocês falaram, o estudo que você mostrou, Débora, que eu não conhecia, que é essa avaliação dinâmica da doença metastática, mostrando também como a doença se modifica ao longo do tempo. Então, mesmo que a gente venha a usar o TMB na nossa prática inicial, quem sabe um futuro próximo, e seja um paciente com TMB baixo, nada impede dessa paciente mudar isso no futuro. Eu acho que a oncologia vai ser cada vez mais dinâmica, né, à medida que a gente consiga ir fazendo esses testes, barateando, claro. Só complementando a tua pergunta ali, Dani, do que o Romo já falou e a Débora, que a gente vai ter que usar talvez os 2 testes para tentar dar mais chance para a nossa paciente metastática usar imunoterapia na doença metastática. Para quem está vendo da plateia, um detalhe que é importante é saber que, de preferencialmente, os pacientes com a análise do tumor primário têm mais chance de vir positivo PDL1 ou CPS maior do que 10 do que da doença, do que os outros sítios, né? Somente fígado é o que tem menor incidência. Então, quando formos testar o PDL1 ou CPS, é melhor testar do tumor primário. Fígado é muito baixo, né? Chega a 13% só no Impassion 130, comparado a 50% do tecido mamário. Eles mostram que as curvas, o benefício, se tecido mamário positivo, foi muito importante, né? Acho que isso é uma observação bem legal, Gisela. Bem importante, sim. O Pedro Exman fez uma pergunta, pessoal, que para quem já usou na neoadjuvância, a imunoterapia, se usou carboplatina ou se só fez o ACT, qual é a importância da carbo nesse esquema de neoadjuvância com imuno? Depois eu tenho uma pergunta para o Ricardo, para encerrar aqui nosso webinar. Eu
Eu comecei usando com platina junto, né, como no protocolo do estudo, mas a paciente acabou tendo neutropenia e atrasando, e aí eu acabei tirando a platina, talvez na metade, não me lembro exatamente, e ainda assim ela teve resposta patológica completa. Mas essa tua dúvida sobre será que a platina ainda é necessária, né? Porque o Keynote 522 jogou o piano, né? Pôs tudo e mais um pouco. Então, será que eu também, é minha dúvida também, se a platina é necessária usando a imunoterapia na doença inicial, Pedro. Débora, Bom, eu sou da escola do Eric Weiner, então para mim menos é mais. Eu sou um pouco diferente do pessoal do Texas, mas eu geralmente não uso. Eu só uso platina realmente se é um tumor inoperável, é um tumor que realmente a cirurgia vai ser muito agressiva e o cirurgião diz para mim, olha, eu preciso de muita resposta. Aí eu acho que não tem dúvida que a platina ela aumenta a taxa de resposta patológica completa, então ela vai aumentar a chance de eu operar essa paciente. Então, para isso eu acho que não tem discussão. A platina está bem estabelecida o papel dela em melhorar os desfechos assim de a possibilidade cirúrgica. Agora, esse comentário do 522, depois a Débora responde aí, que é só o seguinte, na verdade, talvez o 522, o problema dele tenha sido usar a platina. Porque se ele não tivesse usado a platina, eu não sei se a resposta patológica completa no grupo da platina teria sido tão alto. E talvez o delta continuasse maior, porque a gente sabe que a resposta patológica completa de ACT é em torno de 40% e não 50%, como eles mostraram aí na platina. Então, foi o bom e foi o ruim. O Impassion 0,31 está aí. Vamos ver se eles vão manter esses 16% aí sem platina. Eu já estava triste de ter que usar 5 drogas em pacientes, mas tudo bem. Eu não prescrevi imunoneoadjuvância, né, como eu falei ainda, mas eu tenderia a fazer o regime, né? Se eu fosse usar o Pembra, eu tenderia a ir de acordo com o estudo, usar o taxano que a gente tem disponível para usar em câncer de mama localizado, que é o paclitaxel que foi usado no 522 com carboplatina, aí poderia ser tanto semanal quanto a cada 3 semanas, em geral, a cada 3. Eu faço platina em todas as minhas pacientes triplo negativas, mesmo aquelas em tumor pequeno, a exceção, e uma coisa que eu sempre digo, né, eu tomo muito cuidado, porque de forma muito clara a gente sabe o quanto é importante manter dose e intensidade do taxano, e me assustou, por exemplo, no CalGB 4063, que avaliou acréscimo de platina, a taxano e antracíclico, o número de pacientes que suspende o taxano ou atrasa muito, reduz dose, então eu faço, mas com esse viés de que eu estou muito em cima da paciente, eu tomo muito cuidado. No menor sinal que eu vou ter problema em atrasar a químio, diminuir dose, eu suspendo a platina, sem nenhum peso na consciência. Eu acho que esse é uma mensagem importante também para todo mundo que faz na prática clínica. Não sacrifique o seu esquema de taxano e antracíclico para manter a platina aí junto e falar que você fez a platina durante toda a neoadjuvância, né? Eu acho que sim, Romulo, da questão do 522 que ele fez a platina, mas ele vai, talvez o delta seja menor, mas se a droga for realmente boa, tiver um impacto em sobrevida, vai mostrar mesmo assim, né? Mesmo com esquema de platina. Então, o evento aí é o que a gente mais aguarda e, de fato, eu prefiro muito mais, talvez que esse delta seja 7, 10% e tenha um ganho de sobrevida, do que se o delta for grande e não tiver um ganho de sobrevida no final. Ótimo. E, Ricardo, me diz aqui uma curiosidade de nós oncologistas, qual é a melhor metodologia para fazer a avaliação das TILs? Como é que tu faz na tua prática, o passo a passo, a contagem? Olha, o TILS realmente ele é feito de uma maneira única que é avaliada pelo HE. Então, o HE todo mundo tem para fazer o diagnóstico, então não precisa de muito recurso. E ele segue aqueles passos simples que eu comentei na aula, de delimitar a área tumoral, dentro da área tumoral discernir o que é tumor, o que é epitélio, e eu avaliar só os tios que estão na parte estromal e estimar a porcentagem da área estromal coberta pelas células linfóides mononucleares.
simples, é fácil, é barato e qualquer pessoa pode fazer. A gente pode estimular que isso seja incorporado na prática, né? Nos laudos, como a gente estava conversando com a pergunta que a Mayra Calef fez, né? Porque eu acho que também pode nos dar um pouco de substrato para a gente poder desenvolver essas questões e poder avaliar essas dúvidas que nós colocamos aqui na nossa prática diária, já pode estar nos ajudando. Com certeza, como eu falei aqui no Círio, a gente já reporta tanto nas biópsias quanto nas ressecções, e é uma maneira fácil da gente ter pelo menos uma estimativa de quão imunogênico os tumores são. Ricardo, só mais, eu sei que nosso tempo está esgotando, mas quando você faz o TILS da biópsia, ele normalmente corresponde ao TILS da peça inteira? Vamos dizer que o paciente vai para a adjuvância, né? Que ele não sofreu neoadjuvância. O TILS que você vê naquela primeiro pedacinho corresponde à da mama inteira, do tumor inteiro? Geralmente sim, tanto que existe essa indicação de que a gente pode sim avaliar TILs na biópsia, que costumam refletir os TILs da peça inteira. No primeiro consenso do Working Group dos TILs, que foi lá em 2014, 2015, eles já tinham trazido o conceito de estrutura linfóide terciária, que a gente está discutindo hoje com mais vigor depois desses últimos estudos. E naquela época eles diziam que se você fosse avaliar a estrutura linfóide terciária, era melhor não avaliar na biópsia, porque as estruturas linfóides terciárias elas são mais heterogêneas, é uma aqui, uma colar. Então na biópsia, você só pega um pedacinho, não reflete realmente a distribuição dessas estruturas no tumor. Mas os TILs, eles têm uma distribuição, via de regra, mais homogênea. Então, ainda que você só veja um pedacinho do tumor, você tem uma ideia mais acurada do que vai ser o tumor inteiro. Então, sim, os TILs podem e devem ser avaliados nas biópsias e eles refletem, geralmente com acurácia, o cenário do tumor inteiro. Perfeito, eu acho que a gente está chegando aqui ao final. Se ninguém mais tiver comentários, eu vou encerrar. Vocês sabem que eu gosto de manter o nosso horário para o pessoal, para a gente não perder a credibilidade, né? Daí o pessoal sabe que acaba no horário certo. Então, eu queria agradecer muito vocês. Eu vi que tem pessoas aqui perguntando se tem modelo de laudo, de patologia. Eu vou incentivar que qualquer dúvida que fique após os nossos webinars, que mande um e-mail para o gbcambrasil@gmail.com, que a gente, na medida do possível, vai respondendo todas essas demandas e a gente pode sim conseguir um laudo de patologia do Círio de exemplo para vocês, né? Depois eu peço aqui para os colegas compartilharem. Então, muito obrigada a todos. Romulo, vou te pedir para encerrar, então, o nosso webinar, para agradecer muito nossos colegas pela presença aqui e toda a audiência. Obrigada. Joia, obrigado, Dani. Acho que a gente não teria 3 pessoas melhores para começarem o ano, a Débora, o Ricardo e a Gisá, sou fã, e convidar todos para o dia 22, a gente vai ter o segundo GBCAM Review, que vai ter o Bines, o Tomás, do Rio Grande do Sul, Tomás Rainer, o Pedro Exman, de Debatedor, eu e a Dani desse bate-bola aí com vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau.